dia, meus amados. Que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai maravilhoso, através do nosso Senhor que nos ama, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa inundar os nossos corações, nos fazendo prosperar no conhecimento de Deus, o conhecimento que liberta o homem de todos os medos, de todas as dificuldades desta vida temporária que nós experimentamos, nos preparando para o seu reino, o reino eterno. Pois bem, amados, vamos aqui para a nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos estudando sobre o poder da fé em Cristo, né? Essa lição maravilhosa que começa aqui no capítulo 3 de Romanos, uma lição que Paulo exalta aqui o poder da fé, em relação, principalmente falando aos corações dos religiosos judeus, muito apegado à letra morta, né? O que ele chama de lei, de Torá, a risca da letra morta, né? Que Paulo também chama de obras da lei, muito apegado a isso, e desprezavam a fé que é algo vinculado ao Espírito. As obras da lei estão vinculadas às coisas do homem exterior, às aparências, mas a fé está vinculada ao homem interior, às obras do Espírito. Não é à toa que, depois da ressurreição de Cristo, né, o nosso Senhor Jesus Cristo batizou os seus discípulos, selando com o Espírito Santo. Isso é a grande prova, né, é o grande momento ali da nova aliança. A nova aliança que dizia que o que é nova aliança, né? Sempre relembrando que muita gente não sabe o que é nova aliança. Para 90% ou mais de 90% dos evangélicos, a nova aliança é 27 livros do Novo Testamento. Né? Porque a Igreja Católica deu o nome de Novo Testamento, eles chamam de Nova Aliança. E a Antiga Aliança não tem nada a ver. Nova aliança é o Senhor pegar a lei, as escrituras do Antigo Testamento, o conhecimento da mensagem espiritual e colocar no coração do homem. Isso é nova aliança. Compreensão. Porque essa compreensão traz poder ao coração do homem e ele guarda esta palavra, né? Conhecimento. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina o caminho do homem, né? Pois bem, vamos então à quinta pergunta. A primeira pergunta de hoje que diz: que problema teríamos se a justiça fosse pela lei dos judeus, aquelas leis, pelo legalismo, através de obras aparentes dos judeus, como era, por exemplo, a circuncisão da carne, né? Pois bem, Romanos 3:29 diz assim: Deus é Deus apenas dos judeus? Olha que pergunta Paulo faz, ó. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Paulo pergunta e Paulo responde. Ele não é Deus só dos judeus. O gentio que não vive a cultura dos judeus, que não pratica as obras da lei exterior, que vem dos costumes e das tradições, ora, Deus é Deus dos dois. Por isso que no versículo anterior, Paulo vai dizer claramente que o homem não é justificado pela fé, sem as obras da lei, o verso 28, né? O verso 29, que é esse que nós acabamos de ler, diz bem claro: é por isso, se Deus fosse Deus somente do povo judeu, o judeu teria um argumento, embora não fosse suficiente, mas teria um argumento forte para dizer: nós conhecemos a Bíblia e você não conhece. Sabe qual é a grande prova que nós temos nas Escrituras Sagradas? Sabe qual é a grande prova que nós temos para aqueles que são observadores, que examinam as Escrituras com o Espírito? É que em todos os tempos, o povo de Deus que tinha a palavra e que lia a palavra, que conhecia a palavra, o povo de Deus, o professo povo de Deus, eles pecavam. Deus os castigava, o Senhor os castigava, e muitas vezes o Senhor abençoou nações que eram ditas, conhecidas como pagãs aos olhos dos judeus ou dos hebreus,
E Deus abençoava aquela nação para que ela pudesse crescer e muitas vezes até escravizar o próprio povo hebreu. Foi o caso dos assírios, né? Que vieram escravizar o povo de Israel, as 10 tribos. Logo em seguida, o povo de Babilônia, que vieram escravizar os judeus lá em Jerusalém, né? Levando cativo lá o cativeiro babilônico. E aí, o tempo todo, o Senhor está nos mostrando. Se não fosse assim, o Senhor não traria de longe, né, um homem chamado Naamã, general inimigo do povo de Deus, que mais tarde iria escravizar o povo de Deus, para curá-lo de lepra lá na região próxima a Jerusalém, ali no Rio Jordão, ali, aquela região ali. Naamã. Ou nos dias de Cristo, um centurião romano, o povo que estava escravizando o povo judeu daquela época. Ou a mulher Ciro-Fenícia, lá da região de Tiro e Sidom, as cidades amaldiçoadas de Tiro e Sidom. Ora, o que o Senhor está dizendo, né? E enquanto Jesus estava reprovando a mais alta cúpula dos líderes religiosos do próprio povo dele, que tinha a lei, que conhecia de có, né? De có e salteado toda a Torá, Jesus estava reprovando, ao ponto de receber o professor dos professores dele, chamado Nicodemo, dizer: você não entende nem as coisas terrenas quando eu começar a falar das coisas celestiais. O próprio Cristo humilha Nicodemo a dizer assim: ora, você não é doutor em Israel e não sabe estas coisas? Já imaginou? Cristo disse bem claro que o doutor da lei, Nicodemos, que era o professor de todos os outros, de muitos outros que seriam doutores da lei no futuro, que ele não sabia as escrituras, né? Que coisa. Pois bem, esse é o problema que ainda reinava nos dias de Paulo, né? Na igreja cristã, ali por volta do ano, entre o ano 55 e o ano 65, na década de 60 do primeiro século, quando Paulo escreve algumas de suas cartas, entre elas que é a carta aos Romanos, né? Ele deixa bem claro aqui, olha, Deus não é Deus somente dos judeus, não. Ele é Deus do planeta todo. Ele é Deus de tudo. Tudo aqui é obra das mãos dele, tudo pertence a ele. Agora, se Deus fosse Deus só de uma etnia, significava dizer que Deus estava submisso a uma cultura, preso a uma língua, preso a detalhes que são estritamente humanos. Mas Deus não é assim. Aí Paulo é muito claro em falar uma coisa muito óbvia. Deus é Deus tanto de judeus quanto de gentios. É Deus de todos. Porque ele não está preso a etnia, costume, cor de pele, nada disso, né? Agora, o povo de Deus, que serão chamados filhos de Deus, esses obedecem a Deus. Obedecem a Deus no Espírito. Povo de Deus não é aquele que diz que é crente, que é protestante, que é evangélico, que é católico, que é espírita, que é muçulmano, nada disso. Povo de Deus é aquele que obedece à palavra de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa sexta pergunta, que diz assim: quantos deuses existem para justificar os religiosos, ou seja, os judeus e os gentios? Ou os religiosos e os leigos? Quantos deuses existem? Veja que é o versículo 30 agora. Nós lemos ontem nós lemos 2 versos, o versículo 28 e o 30. O 28 que diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, e o versículo 30 que diz: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Né? Vimos isso ontem. E hoje, né, na pergunta anterior, Paulo deixa bem claro que Deus é Deus de todos, tanto de judeu quanto de gentil. Deus não está preso à cultura, à etnia, etc. E agora nós temos essa pergunta fantástica aqui, ó. Quantos deuses existem para justificar os religiosos e os gentios? Quantos deuses existem? Né? Romanos 3:30 diz assim: visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Veja só que coisa linda, né?
Paulo diz que Paulo não podia dizer diferente do que a Bíblia toda no Antigo Testamento está ensinando. Existe um só Deus, né? Não existe nenhuma ideia politeísta nas Escrituras Sagradas. Não existe um Deus sendo mais de uma pessoa. Um só Deus em toda a Escritura Sagrada, em toda a língua hebraica, é que Deus é uma só pessoa, né? Por isso que está sendo usado em abundância no Antigo Testamento o termo mim, ou o termo ti, a primeira pessoa no singular, né? Sempre vinculado a uma pessoa só. São inúmeros os textos. E o próprio Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios 8,6, se para muitos aí, há muitos, verso 5, né, se para muitos aí existem muitos deuses e muitos senhores, para nós, os apóstolos e os cristãos, é diferente. Existe apenas um Deus, o Pai. Aí Cristo vai dizer a mesma coisa, lá em João 17, versículo 13, ele vai dizer, meu Pai, que eles conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, né? O tempo todo. Cristo vai dizer em João 5,44, vocês querem que eu receba glória de homem, eu não recebo glória de homem como vocês recebem, eu recebo glória que vem do único Deus, eu só aceito a glória que vem do único Deus. O tempo todo as Escrituras estão ensinando isso e Paulo não poderia ensinar diferente. Paulo está dizendo aqui, ó, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os incircuncisos, né? Os circuncisos e os incircuncisos, é um só Deus, não existe dois. E o próprio contexto aqui já diz que quem justifica é Deus, nós já estudamos na própria lição aqui, né? Que quem justifica é Deus através de Jesus Cristo. O verso síntese dessa semana, que nós lemos no domingo, diz lá, né? Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O texto aqui do versículo 26 está falando de Deus, o Pai. O verso 25 diz, né? Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, né? Ofereceu a Cristo, demonstrando a sua justiça, né? Deixando bem claro aqui que Deus é o justificador, o único justo justificador, a fonte de toda a justiça. Jesus é justo porque vem dessa fonte de Deus. Nós seremos justificados e chamados de justos se estivermos ligados a essa fonte que é Deus. Então, Deus pode fazer de qualquer um justo, por meio da justificação, que é através da fé em Cristo Jesus. Ok? Então, quando Paulo diz aqui que existe um só Deus, que pela fé me justificará, que pela sua fé lhe justificará, vai justificar, não importa se você é um circuncidado. Se você é um judeu circuncidado, tem que ter fé. Não adianta ser só circuncidado. Não adianta querer ser justificado porque é circuncidado, mas não tem fé. É disso que Paulo está falando aqui o tempo todo. Se você não tem fé em Jesus Cristo, não adianta. Não, mas eu sou judeu, eu não quero esse negócio, não. Eu quero ser judeu aqui dentro da igreja cristã, mas eu quero que a gente faça um templo. E eu amava tanto aquela liturgia que tinha lá em Jerusalém. Eu quero toda manhã, às 9 horas da manhã, vir com o cordeiro e sacrificar. Eu quero, às 3 horas da tarde, vir com o segundo cordeiro e sacrificar, porque eu amo aquele ritual lá. Aí Paulo ia dizer assim para ele, meu amigo, se você estiver sacrificando um cordeiro todo dia às 9 da manhã, você está rejeitando o verdadeiro cordeiro que é Cristo. Essas cerimônias se cumpriram em Cristo. Não tem mais sentido você fazer isso. É por isso que Paulo vai falar aqui de antigos rudimentos. Mas eu gosto tanto da Páscoa, eu quero comemorar a Páscoa. E agora, na Páscoa, eu quero matar um cordeiro e comer, como diz lá em Êxodo 12, né? Como se guarda a Páscoa. Eu quero matar um cordeiro de 1 ano sem defeito e comer aquele cordeiro assado, com ervas amargas, com a mochila nas costas, pronto para atravessar o Mar Vermelho para a liberdade que está do outro lado. Eu quero fazer isso. Aí Paulo diz, como é que você vai comer um cordeiro se você já está comendo a verdade sobre Cristo, comer, se alimentando da palavra de Cristo? Cristo é o verdadeiro cordeiro. Se você for guardar a Páscoa, você está rejeitando o Cristo. Você está voltando aos antigos rudimentos. Você está trocando o espiritual pela coisa física. Olha que coisa.
É tudo isso que Paulo está dizendo em poucas palavras. Olha, como é que você, como sendo um judeu circuncidado, pode ser justificado? Você só pode ser justificado não porque é circuncidado, não porque você tem o DNA de Judá, de Jacó, de Isaac e de Abraão. Deus não olha para a humanidade segundo as etnias, porque há um princípio na Bíblia imutável, justo e perfeito, que é: Deus não faz acepção de pessoas. E isso serve para todos nós cristãos hoje, principalmente aqueles cristãos, né? Cristão bairrista, né? Cristão exclusivista, que fala assim: a minha igreja é verdadeira e a sua não é. A igreja dele tem mais perdido do que no mundo todo. E ele fica dizendo essas bobagens. A igreja dele tem líderes, né, corruptos, fazendo coisa errada, mas ele acha que ele é a igreja verdadeira porque um pastor disse no púlpito. Quando Paulo, Jesus, a Bíblia toda está dizendo: meu povo é aquele que guarda a minha palavra, é aquele que tem fé. Ou melhor, só tem fé porque guarda, né? Se guardar a palavra de Deus no coração e obedecer tudo ali, é uma prova de que ele tem fé. Quem não guarda a palavra de Deus não tem fé. Esse é um princípio, né? Pois bem, então Deus é Deus, tanto dos gentios quanto dos judeus, e ele justificará tanto aquele que é circuncidado, se tiver fé, quanto o incircunciso que tem a fé. E por isso que Paulo está exaltando a fé aqui, mostrando que a fé é superior à carne, mostrando que a fé é superior às tradições, aos aspectos culturais, dos costumes. Então, é superior a isso. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está exaltando a fé, não está eliminando nada, não está anulando nada. Ele está exaltando a fé, falando para um povo preso às legalidades, um povo legalista, que eram os judeus, para que despertassem para a fé. Esse é o grande objetivo, a grande mensagem aqui do livro de Romanos.